Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui começando mais um episódio e hoje nós vamos conversar com a professora Josete, ela que é vereadora pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. Tudo bem, professora? Tudo bem, obrigada pelo convite. Professora, eu quero começar conversando sobre a sua história. Então, quero voltar um pouco lá antes mesmo do trabalho na política. Quero saber como que era o seu cenário ali da adolescência, juventude, aquele período que você vai escolhendo profissões, como foi para se tornar professora. Queria entender um pouquinho esse contexto primeiro. Então, desde criança, adolescente, eu sempre gostei muito da área de biológicas, assim, essa coisa de animais, né, da ecologia. Então, sempre foi uma área assim que eu me identificava bastante. E no ensino médio, no colégio estadual, o curso que tinha na área de ciências biológicas, né, mais voltada para esse campo, desculpe, era auxiliar de patologia clínica, né, como se fosse um auxiliar de laboratório, né. Sim. E aí acabei fazendo esse curso e sempre com essa com esse amor, né, até dá para dizer assim, pela natureza, né? E, e aí, quando eu fui prestar vestibular, eu estava em dúvida entre medicina veterinária e biologia. Mas como eu também não gosto muito dessas coisas tensas, né? Eu ficava imaginando eu fazendo uma cirurgia com um Uhum. bichinho. Falei, não, acho que não vai dar certo. Dizem que o veterinário não pode ter esse apego tão grande, assim, não pode gostar tanto assim dos animais, porque Eu acho acaba que pode até sofrendo gostar, mas junto, ele né? tem que saber separar, né? Não Porque pode senão ele deixar a sofre junto com o emoção. animal. Exatamente. Aí eu acabei decidindo pela biologia, né? Fiz vestibular na Federal. A época era licenciatura, né? Em ciências biológicas. Então, de início, a minha leitura e a minha vontade era atuar mais nessa área da pesquisa. E mesmo sendo licenciatura, a Universidade Federal do Paraná sempre teve um grupo assim, de professores que eram muito voltados para a pesquisa. E acabei, durante o curso, e aí quando eu comecei a fazer estágio, como era licenciatura, né, a gente tinha que ir para as escolas, enfim, e eu comecei a gostar dessa área da educação mesmo, né? Aí eu fiquei meio balançada e tal, enfim, concluí o curso. Mas a época, né, hoje o campo da biologia já tem, ainda, apesar de ser muito difícil, né, essa área da pesquisa e tal, mas tem já mais possibilidades. A minha época era muito difícil, né? Então, acabei indo para o magistério, né? Passei num concurso primeiro, porque minha mãe, né, meus pais já tinham uma dificuldade para nos manter na universidade federal o dia todo, não tinha como trabalhar, né? E eu acabei fazendo um concurso no Banestado ali no meu último ano de faculdade, passei. Daí imagine, né, quem gosta de natureza presa num escritório. Mas aí fiquei um ano lá e final do mesmo ano eu já passei num concurso da prefeitura para, né, magistério, professora das séries iniciais. E aí, quando eu comecei a dar aula mesmo, e com os pequenos, assim, nossa, eu me encantei de vez, né? E aí eu falei, não, acho que é isso que eu quero mesmo, quero ser professora. E tem um histórico, né? Na verdade, minha mãe era professora também, né? Uhum. E no fim, minha irmã acabou fazendo biologia também, meu irmão fez história, todo mundo virou professor. E me encantei mesmo. E era uma década muito efervescente, né? Década de 80, reabertura democrática. Na rede municipal de Curitiba, a gente tinha uma equipe assim bem progressista na Secretaria Municipal de Educação. Então, o município estava construindo o currículo básico, né? Nessa nova lógica mesmo, né? Da democracia, de construir a possibilidade de uma escola crítica, né, que os alunos, que os estudantes pudessem fazer uma leitura da realidade, intervir sobre a realidade.
Então, eu acho que eu me tornei professora nessa caminhada e me encantei cada vez mais. Então, aí continuei, né? E hoje já, nossa, desde 85 que eu estou no município, já me aposentei de um padrão, estou me aposentando do outro. Você falou. Então, me apaixonei ao longo, né, Aham. da universidade e depois tive a certeza mesmo quando eu comecei a trabalhar na Você, prefeitura. você disse que no município já tinha ali uma equipe mais progressista. Ali já começou a política conversar com você? Sim, é, o meu irmão tem uma diferença de idade grande entre nós e ele era professor de história, né? Então, ali com os meus 15, 16, nas conversas com ele, a gente já começava a despertar um pouco, né? Para debater essa questão da desigualdade no Brasil, né? Desigualdade social. Mas onde, de fato, eu tive essa formação mais crítica foi na formação, né? Nos cursos de formação permanente da prefeitura. Então, a concepção histórico-crítica, Demerval Saviani, né, os autores mais progressistas. E ali despertou mesmo essa coisa da importância do professor da rede pública, como esse profissional ele pode, né, ajudar a mudar mesmo a vida das pessoas, né? A escola não é a escola redentora, como se dizia há algum tempo, a educação é redentora, vai mudar tudo. Sozinha não, mas ela é um dos pilares para a transformação social, né? Então, o meu pensamento crítico, né, se formou nesse período mesmo, no início da carreira, né, na prefeitura de Curitiba. A gente está aqui conversando com as vereadoras, com as deputadas, então já adianto para quem está nos acompanhando que futuramente nós vamos conversar com a Luciana Rafaim, que também é do PT, e a gente falou sobre algo parecido, que é a ideia de que no momento de entrada do PT, ele ainda não era o que ele é hoje. Então eu queria saber como é que foi que você tomou essa decisão, como é que você escolheu o PT na hora de vou entrar para a política, vou por onde? Como é que foi esse caminho? Então, eu votei pela primeira vez para presidente, né, em 89, que foi a primeira eleição pós-ditadura militar, né? Então a gente acompanhou aquele momento, né, tanto da Constituição Federal. Na época, né, até 88, os servidores públicos não podiam se organizar em sindicatos, né? Então existiam as associações que cumpriam esse papel. E nós tínhamos a Associação do Magistério Municipal de Curitiba. E eu comecei a participar das reuniões de representantes, das assembleias, e aí mobilizações, paralisações, por aí vai, né? Greve. E, como eu disse, era um momento muito efervescente. Nós fomos para Brasília, né? Para acompanhar, né? A mobilização para a Constituição Federal, né? Para que a gente pudesse intervir, enfim. Então foi né, fui me construindo ali como Foi uma formação realmente, foi uma né? formação mesmo da vida, né, a Sim. partir dos movimentos também. E aí em 88 a gente fundou o Sindicato do Magistério, eu participei do grupo da fundação e daí me envolvi, né, porque o que nós tínhamos de alternativa diferente do que estava posto era o Lula, né? Era um trabalhador, pela primeira vez, um trabalhador candidato à presidência da República, né? E aí eu me envolvi na campanha em 89, e assim, uma campanha muito militante, a gente ia para os bairros, né? Visitava as casas, conversava com as pessoas, mas eu ainda não era filiada, mas participei muito da campanha e tal. E daí, lógico, né? Houve a derrota, né? Como que foi participar dessa campanha pós, né, ditadura, primeira eleição? Como é que foi esse momento? Foi um momento maravilhoso, né? Era um momento de muita esperança, né? Até temos que lembrar do nosso grande mestre Paulo Freire, né? Aquela frase que ele fala do verbo esperançar, né? Que o verbo esperançar não é da espera, né? Que
Espera vem do verbo esperar, esperançar quer dizer movimento, quer dizer luta, quer dizer a união, né, das pessoas para mudar o mundo. Então é nisso que eu acredito, né? E era isso naquele momento. Então foi muito rico. A gente né, militava assim com muito ânimo, né, com muita energia, era muito bacana. E daí eu me filiei ao PT em 90, um ano depois, né? Logo após. E era assim, o PT estava no começo mesmo, né? Não tem os milhões de filiados que tem hoje, né? Então era muito militante mesmo, tudo que a gente fazia, né? A gente tirava dinheiro do bolso, a gente vendia estrelinha, a gente vendia camiseta. Então foi um momento de muito aprendizado, assim, muito aprendizado mesmo. É porque atualmente a gente tem um grupo de seguidores do PT, a gente tem um grupo de pessoas que são extremamente contras o PT, mas o PT é muito grande, isso não é o que não está em discussão, né? Na época era tudo uma construção ainda. Sim, sim. Eu acho que a gente vive um momento muito duro, né? Porque a mentira, né, que são as fake news, né, ela se tornou uma prática, né? Então, houve uma polarização muito grande por conta dessa radicalização, né, dos extremos, né? Então, as pessoas não ouvem mais, se disseminou um ódio, né, através das fake news, né, todo um uso totalmente criminoso das redes sociais, né? Então, mentiras foram propagadas, né? E para alguns setores isso é interessante, né? Porque quando você trabalha com o ódio, né, você sai da racionalidade. Então não adianta você ter argumentos, né? Porque aquela pessoa, ela já está tão envolvida, né, nessa questão emocional do ódio, da raiva, que ela não consegue ouvir, né? Existe uma barreira mesmo. Então é um momento muito difícil. Acho que agora a gente começa a sair um pouco disso, mas a polarização ainda está muito grande, né? A gente fala muito sobre o erro no jornalismo, e aí eu não estou falando de fake news, estou falando de erros mesmo que podem acontecer, erro de apuração, erro de informação realmente. E quando você comete um erro, a proporção que tem a tua nota de correção, ela é muito menor que a notícia. Exatamente. Por isso tem essa pressão o tempo todo não errar. E isso acontece também com a fake news, né? Porque a força que tem uma matéria desmentindo é muito menor. Às vezes a pessoa que acreditou naquela matéria nunca nem leu que teve uma outra matéria depois que desmentiu. Exatamente, esse é um grande problema, né? Assim como tiveram né, várias mentiras colocadas em relação à presidenta Dilma, e mesmo, né, hoje, né, mais distante, a gente consegue ter uma análise melhor, né? A época, acho que sim, a gente está no meio do olho do furacão, né? Muitas vezes não consegue analisar. Mas eu acho que o próprio PT e a esquerda como um todo não conseguiu perceber a gravidade daquele momento, né? O golpe que estava sendo desenhado, né? Então, eu lembro que nas próprias análises dentro do PT diziam, não vão derrubar Dilma, imagine, não vai ter impeachment, né? Então, o próprio PT não acreditou, né, na potência e na força que tinha aquele movimento de fake news e mentira, né? Tanto é que a Dilma foi inocentada porque não tinha nenhum crime, né, que justificasse o impeachment dela. As chamadas pedaladas fiscais, que foi a justificativa, que na verdade o que o governo fazia? Ele adiantava pagamentos com recursos, né, dos bancos, mas que ao final do mês era acertado, então não tinha desvio nenhum, era uma antecipação de crédito, digamos, podemos dizer assim, né? E isso muitos governadores, prefeitos sempre fizeram, né? Tanto é que depois do impeachment, aí foi aprovada uma lei proibindo se fazer isso, né? Então foi um grande engodo, né? E foi um momento muito duro, porque o uso, né, do preconceito, né? Então houve muito machismo contra Dilma, muita misoginia,
né, desqualificavam, né, ela o tempo todo. E essa coisa do ódio ao PT pegou, né? Então, agora a gente vê algumas pessoas retomando, refletindo. Claro que tem um setor que pensa assim, que acha que a sociedade tem que ser desigual, que é isso mesmo, os homens, né, são superiores às mulheres, mulher tem que ficar em casa, né? O espaço da política não é para as mulheres, né? Tem um setor da sociedade que é reacionário, que pensa dessa forma. Agora, tem muitas pessoas que foram, né, levadas por essa grande campanha mesmo, né, de inverdades e de ódio, e que hoje começam a refletir. Então, eu espero, né, que para a próxima eleição a gente possa fazer um debate de proposta, e não de ódio, não de polarização. É do PT, não quero saber. Como esses dias eu ouvi, né, na Câmara, no vereador, um projeto meu, que era uma declaração de utilidade pública para um instituto que acolhe mulheres em situação de violência, faz palestras de formação, tem atendimento psicológico, jurídico, né? Um grupo de pessoas mesmo que são militantes, não cobram, né? Então fazem um trabalho voluntário. E era a declaração de utilidade pública dessa instituição. E esse vereador, que tem uma leitura negacionista, conservadora, né, fascista em alguns momentos, dá para se dizer, o que ele justificou? Ele votou contra o projeto, porque ele foi ver quem que era o presidente lá do instituto e viu que o presidente postava nas suas redes algumas coisas referentes ao PT, a Gleice Hoffmann. E como era do PT e ele é contra o PT, então ele votava contra. Então veja acaba o todo nível, o conteúdo, né? Quer dizer, proposta. você não está debatendo, é uma instituição importante para a sociedade, faz um trabalho relevante, né? Não me interessa se o presidente... Que ele até poderia falar que achava que não. É. Por mais que seja um trabalho de apoio às mulheres, que é meio nítido a importância, mas ainda poderia ser comentado, não, eu acho que não é importante, e vou votar contra. Agora, não por essa justificativa. Exatamente. Né? Então, isso demonstra, né, o nível de polarização que a gente tem. Né? Então, se é do PT, pode ser bom para a sociedade, mas eu sou contra. Né? Então, eu acho que a gente precisa superar isso para que a gente possa fazer um debate de conteúdo, de programa. Qual é o projeto de tal partido para o país? Qual a diferença desse projeto, né, do partido X para o partido Y? Então, essas coisas eu acho que a gente tem que retomar para ter eleições mais justas, né? Porque eu acredito que as últimas eleições presidenciais foi muito difícil, né? Tanto que o atual presidente não participou de nenhum debate. As pessoas, muitos não sabiam de qual era a proposta dele, né? Porque, infelizmente, a nossa sociedade ainda precisa avançar muito, né? A nossa democracia é muito frágil, né? Eu só acredito numa verdadeira democracia quando as pessoas têm acesso à informação, quando elas têm acesso à educação e têm as condições de refletir, né, sobre a realidade. E muitas vezes nós não temos, né? As pessoas não vão lá pesquisar qual era a história do Bolsonaro. O que ele fez nos 30 anos, quando ele foi deputado federal, né? Se a maioria das pessoas, acho que tivesse analisado essa história, muitos não teriam votado nele, né? Mas foi a polarização, foi o ódio. Sim. Não, eu estou com raiva do PT, eu voto em qualquer um, menos no PT. E isso é a história de todos, na verdade, né? Às vezes ali são 15 segundos, 30 segundos na televisão, que dependendo do discurso ele vai convencer ou não. Muitas vezes não tem essa pesquisa anterior. Vereadora, pausamos ali a sua história ali na sua filiação ao PT, mas eu quero aproveitar esse momento porque você tendo muito tempo de PT, sendo uma das lideranças do partido aqui em Curitiba, talvez ali junto com o Tadeu Venere, deputado, que também é alguém que veio há mais tempo, está no PT. Queria aproveitar para falar um pouco desse cenário também nacional. Você falou que no impeachment da Dilma, o PT, de certa forma, enxergava que não era possível acontecer e foi levando a situação como não, isso aí nunca vai acontecer. Queria que você comentasse também como é que foi as eleições,
porque também aparenta que o PT não imaginava que a candidatura do atual presidente fosse se converter na eleição dele. Uhum. Também foi um erro, e não foi só do PT, foi da esquerda como um todo. Porque todas as avaliações eram, se o Bolsonaro for para o segundo turno, qualquer um ganha dele. Isso você ouvia em todos os lugares, né? As próprias pesquisas, né, que eram feitas iam nessa direção, né? Mas se acirrou muito essa coisa do ódio, né? E lógico, hoje tem todos os dados aí que nos mostram toda a interferência que teve nas redes sociais a partir de robôs, né? O trabalho, né, entre aspas, do Steve Bannon, que teve o mesmo trabalho nos Estados Unidos, que elegeu o Trump em alguns países, né, da Europa, da própria América Latina, né? Então, o uso criminoso das redes sociais potencializou mais ainda esse ódio, né? Porque aí eles direcionam o tipo de notícia de acordo com o que aquela pessoa está acostumada a ouvir, né? Feito todo um mapeamento, né? Eles sabem que tipo de notícia e que tipo de informação e a forma de tratar essa informação vai atingir as pessoas, né? Então, essas empresas, né, que em grande medida, né, compram, né, os dados das redes sociais, e o próprio Google, né, e tantas outras empresas, né, acabaram fazendo um uso muito criminoso, né? Eu falei, a gente precisa estudar neurolinguística, como os programadores dessas empresas fazem, né? Mas não para usar de forma criminosa, mas para usar de forma positiva. Como é que a gente fura esse bloqueio, né? Como é que a gente faz as pessoas refletirem e não ficar nessa lógica do ódio? Então, foi um erro também, mas da esquerda como um todo. Uhum. Porque todo mundo tinha essa avaliação muito clara. Se for o Bolsonaro para o segundo turno, qualquer candidato ganha dele. Mas não foi o que aconteceu. E eu acho que várias coisas. Hoje até tem documentário, né, sobre a situação lá do suposto atentado, da facada, né? E que as coisas não foram exatamente assim, né? Mas pena que nós tivemos que passar por tudo isso para as coisas serem colocadas a público agora, né? Mas mesmo assim, grande parte da população não tem acesso a essas informações, porque a grande mídia não trata disso, né? Então, eu acho que a gente ainda está num momento muito complicado e que os setores progressistas, não vou falar nem da esquerda, mas os setores progressistas como um todo, que acreditam na democracia, que acreditam num processo eleitoral limpo, né, onde se debata programa, onde se debata projeto para o país, né, de fato a gente possa ter esse espaço de uma forma correta, ética, né, para fazer um debate de projeto, né. Tem pessoas que pensam como o Bolsonaro mesmo, acham que tem que armar a população, que não tem que preservar a natureza, o que interessa é que o agronegócio se expanda cada vez mais, que, né, daí tem o negacionismo, que não existe crise climática, que não existe crise hídrica, né? Então, eu acho que a gente tem uma tarefa, né, esses setores progressistas da sociedade, uma tarefa e um desafio muito grande para esse período, que é tentar reverter essa lógica dada, né, de negacionismo, de obscurantismo, de mentira, né, para a gente poder fazer um debate de projeto mesmo, né? Então, eu espero, né, que a gente possa ter essa possibilidade, que as pessoas possam fazer a sua escolha não pautadas pelo medo, pelo ódio, né, mas pelo projeto de sociedade, pela visão de mundo que elas têm. Eu acredito numa sociedade mais igualitária, eu não acho que é normal a gente ter milhões de pessoas na pobreza, milhões de pessoas passando fome. Eu acho que não é natural existir o racismo.
Nós temos um racismo estrutural, né? Um povo negro que foi escravizado, né? E que não teve as condições no momento da suposta libertação, né? Uma suposta, né? Como eu aprendi na escola, felizmente depois, né, da formação que eu tive no meu início de carreira, a gente teve acesso a outras leituras, né? E aprendeu, né, quem era Zumbi, quem era Dandara, a luta do povo negro, os quilombos, né, que foram espaços de resistência do povo negro, e que foi essa luta e essa resistência que levou à libertação dos escravos, né? Não foi um ato de bondade da princesa Isabel, né? Foi uma pressão, né, tanto do povo negro organizado como setores, né, da sociedade, que eram, né, da própria elite, mas que entendiam que a escravidão era uma chaga, que a gente não podia continuar né, numa sociedade escravocrata. Então, esse povo, no momento da chamada libertação, se viu sem alternativa, né? Então, eles foram trabalhar a troca de um prato de comida e de um lugar para dormir. Sim. Né? E não tiveram as condições para se emancipar, poder ter acesso à educação, né? E, bom, naquela época nem se falava em políticas públicas, né? Mas há direitos básicos fundamentais, né? Para participar da sociedade, né? Para participar no mesmo pé de igualdade, com as mesmas oportunidades. Então, hoje nós temos, né, toda uma população que vive à margem, né, por conta, né, dessa lógica escravocrata. E os próprios povos originários, né, os indígenas, né, eu lembro que quando eu estava na escola, né, o que as professoras ensinavam é que os índios não gostavam de trabalhar e que por isso eles não, digamos, não conseguiram se enquadrar nessa Não se sociedade, misturavam. né? E aí foram chamados os imigrantes, que os imigrantes, sim, os europeus, eles vinham para trabalhar e tal. Mas era uma outra cultura. Na verdade, o índio, ele acorda de manhã e ele trabalha o dia todo. Com a diferença que se trabalha para a sua subsistência, né? E numa relação muito linda, muito equilibrada com a natureza, né? As crianças indígenas, já desde os seus primeiros passos, elas acompanham os seus pais e as suas mães na rotina diária, né? Então, é outra cultura, né? Não é essa cultura de exploração, né, do outro, né? E aí o que se quis foi, de fato, fazer com que os índios aceitassem essa forma de organização. E hoje a gente vê também, né, houve um extermínio, né, do povo indígena, isso é inegável, e né, aqueles que ficaram no meio do caminho, né, que já não estão naquele contato direto com a natureza, né, porque houve o contato com a cultura, né, entre aspas, né, da população branca, da Europa, enfim, mas que não se ajustaram nessa sociedade, não lhes foram dadas as mesmas oportunidades também. Então, eu não acredito nisso, não acredito numa sociedade desigual, não acredito numa sociedade que não respeite as culturas diferenciadas, né? E eu acho que muito disso está em debate agora. Nós temos um presidente que acha isso, ele acha que pessoa negra se pesa em arroba, né? Ele é homofóbico, né? LGBT-fóbico, né? Ter uma filha foi uma fraquejada, enfim, né? Um pensamento totalmente absurdo. Mas que tem pessoas que pensam como ele. Então, as pessoas que pensam como ele, eu acho que tem que votar nele, continuar votando nele, né? Posso não aceitar, não gostar, mas é um direito. Agora, o que não pode é se mentir e iludir as pessoas para continuarem votando nele. Então, eu acho que esse é um debate que a gente precisa tornar muito claro para a sociedade. Vereadora, você disse ali que talvez o principal erro de toda a esquerda, de toda essa ala progressista, essa oposição ao Bolsonaro na candidatura,
foi essa ideia de que no segundo turno qualquer um vence. E hoje se fala muito, claro que muda muito o cenário depois de hoje, quase 3 anos, mas nas eleições depois de quase 4 anos de mandato, mas também existe a ideia de que no segundo turno qualquer um vence. Fica essa discussão entre Bolsonaro, Lula e uma terceira via que não está firmada. Não está se construindo. Exatamente. Por enquanto, Então né? estão conversas, tem vários nomes, tem Ciro, Mandetta, Moro, tem um monte de gente que pode postular a ser essa terceira, o João Dória, hoje governador de São Paulo, mas que não existe ainda força até para a gente tentar mensurar o que pode acontecer. Mas não tem uma linha muito parecida com essa, de no segundo turno qualquer um vai ganhar? Não. Eu acho que tem muitos setores dentro da esquerda e do PT que não estão enxergando dessa forma. Isso é interessante, por causa que isso, claro, é uma visão de fora, né? É. Eu queria que você comentasse um pouco da visão de dentro. Não, a gente tem debatido, eu pertenço a um grupo dentro do PT, no nosso partido a gente pode se organizar em tendências, né? Sim. Então, a minha tendência é a democracia socialista e a gente tem debatido muito isso, né? Que as coisas não estão dadas. Tem muito tempo ainda para a eleição, né? 1 ano. Como se jogou muito sujo, né? Desde antes até, né? Desde a construção do golpe, né? Contra Dilma, a gente pode esperar de tudo também, né? Então, a gente não pode ficar no salto, não. Nós temos que ir para as ruas, nós temos que ir para as comunidades, conversar com as pessoas, dialogar. Espero, né, que essa pandemia agora, de fato, diminua, né, que a gente possa estar num contato mais direto com as comunidades, conversando, né, levando a reflexão, para que as pessoas não sejam enganadas de novo, né? Então, essa é a leitura que nós temos. As coisas não estão dadas, né? E se continuar dessa forma, há uma tendência à polarização de novo, né? Entre PT e Bolsonaro, né? Então, a gente tem que estar atento, acompanhar e pensar, né, nos mecanismos para a gente poder dialogar com a população, né? É até um absurdo, né? A realidade que a gente vive, e tem gente que diz que a vida está melhor ainda do que quando era o PT, né? Hoje nós temos o Brasil no mapa da pobreza de novo, da fome, aliás, né? Milhões de pessoas passando fome. Hoje nós temos cerca de 55% da população no que se diz, né, em insegurança alimentar e nutricional. Então, muitos desses, grande parte, passando fome mesmo, né, não tem acesso às refeições necessárias por dia, muitos não têm o que comer ao final do dia, né, e muitos um processo de insegurança que fazem uma alimentação muito pobre em proteínas, por exemplo, né. Eu digo, né, há um tempo atrás, né, as pessoas estavam comendo carne, né? Alguns comiam um alcatra, um mignon, né? Outros estavam lá no colchão mole, no patinho, né? A dona de casa que fala essas coisas, né? Mas quem comia o alcatra, o mignon, foi pro patinho, pro colchão mole. Quem comia patinho e colchão mole foi pro frango. Quem comia frango foi pro ovo. E quem comia ovo? Tá comendo o quê? Então, eu estou falando de proteína, que é uma coisa muito importante para uma nutrição adequada. Então, a gente tem uma inflação elevadíssima, puxada pelo preço dos alimentos, e para a população mais pobre isso é pior, porque o que ela ganha é para se alimentar normalmente. E veja que o que mais subiu foram os alimentos. O preço do arroz, do feijão, do óleo, um absurdo. Cesta básica como um todo, Cesta né? básica como um todo, né? O preço da gasolina, o preço do botijão de gás. Muitas pessoas não podem mais comprar gás, estão cozinhando a lenha, juntando o resto de madeira, né? Outros com álcool, já com acidentes, né? Porque é perigoso, é óbvio. Então, é uma situação muito dura, o desemprego, né?
assim, a perda de direitos trabalhistas, as pessoas trabalhando por uma miséria, sem nenhuma segurança, né? Hoje você pega os meninos que trabalham com bicicleta, eles ganham R$ 1,70 e não tem direito nenhum, né? Se eles sofrerem um acidente, eles simplesmente não têm como sobreviver, né? Então, se fala muito em empreendedorismo, em MEI, mas o que nós tivemos? Nós tivemos um processo de retirada de direitos, né? Então, uma uberização, né, como a gente chama. Os próprios motoristas de aplicativos hoje, muitos estão deixando, por quê? Porque a gasolina está super alta, eles não conseguem mais sobreviver disso. Agora, a empresa, que é a proprietária do aplicativo, para ela não faz diferença. Ela continua lucrando, um pouco menos talvez, mas continua lucrando. Então, a gente veio num processo de desmonte de direitos também, que é estarrecedor, né? E a venda, né, do nosso patrimônio nacional, né? Eletrobras, pré-sal, quer dizer, agora que nós poderíamos estar, de fato, sendo autônomos, né? Com várias refinarias que estavam sendo construídas para a gente... porque o que a gente fazia? A gente retirava o petróleo, né? Tínhamos capacidade, né, para fazer isso, mas exportávamos ele bruto e comprávamos a gasolina. Então, nos governos do PT, se investiu em refinarias, né? Hoje, várias dessas construções foram abandonadas, a Petrobras sendo dividida, né, rifada por pouco. Então, o patrimônio nacional tá... E aquilo que gerou milhares de empregos, né, foi abandonado, né? Exemplos aí em vários estados, né? Na cidade de Rio Grande, que você tinha, a partir da empresa naval, né, lá, tinha gerado inúmeros empregos, enfim, e era uma forma também da autonomia, construindo embarcações para transporte do petróleo e tudo aquilo abandonado, né? E tem vários setores, né, uma parte da sociedade que acha que a vida está melhor agora do que na época do PT. Por quê? Porque a mentira se consolidou, né? Então, né, tem aquela velha expressão popular que uma mentira ela é repetida 1000 vezes até que ela se transforma em verdade, e foi isso que aconteceu, né? Então, eu espero que a gente consiga dialogar com a sociedade e debater projeto. Qual é o projeto que a gente quer? Eu quero uma sociedade menos desigual, onde a diferença entre os mais ricos e mais pobres não seja tão grande, onde todo mundo tenha direito a ter acesso à alimentação, a ter uma casa para morar, né, um transporte público, saúde, educação. Essa é a sociedade que eu acredito, que o PT acredita, e esse é o projeto do PT. Vereadora, nós temos as perguntas aqui que foram gravadas pela nossa diretora, Samar Morad, antes do programa para a gente exibir aqui, e aí na sequência você pode responder. Então vou pedir para colocar na tela a primeira pergunta. Oi, vereadora, eu sou a Samar Morad, sou produtora e diretora aqui do podcast Politique Elas. Primeiramente, eu quero agradecer a sua participação e eu queria saber, para a gente começar, na sua opinião, qual é o maior desafio que as mulheres enfrentam hoje? Olha, o maior desafio, eu acho que está em superar essa visão muito retrógrada e obscurantista, né, que a gente está vivendo, né? Óbvio, a luta das mulheres, ela vem de décadas, né? Nós tivemos aí vários movimentos na década de 60, de 70, né? Século passado. Eu falei, eu já nasci no século passado. Então, e muitas coisas foram se conquistando, mas a gente está num momento assim de retrocesso, né? De uma visão que está retomando conceitos que a gente já imaginava ultrapassados, né? Então, de desqualificação das mulheres e tal. Então, quando a gente estava, eu acho que atingindo um patamar, né, de avanço, lógico, com muitas diferenças ainda, né?
mas já há várias mulheres ocupando setores que antes eram apenas ocupados por homens, né? E hoje, nas universidades, né, o maior número de estudantes é de mulheres, né? A gente avançou em muitas coisas, né? Mas a gente precisa fazer ainda um debate que é muito importante, porque a partir desse debate eu acho que a gente pode superar algumas coisas, né? Que é essa lógica, né, de que o que é tarefa das mulheres, né? Então, ainda, né, lógico, está mudando, tem muitos homens que felizmente já não pensam mais assim, e muitas mulheres, né, porque nós somos uma sociedade, né, as mulheres estão numa sociedade que é machista, então muitas vezes nós mesmas reproduzimos alguns valores machistas, né. Mas eu acredito que a gente tem que falar muito sobre as tarefas domésticas, as tarefas do cuidado, que ainda são tidos né, por muitas pessoas como tarefas das mulheres. Os homens têm que dividir as tarefas, né, da casa, né? Isso não é um favor, né? Isso isso é justo, né? Se todos se alimentam, se todos sujam roupa, se todos sujam a casa, todos nós temos que ter a nossa contribuição para manter a casa limpa, para ter o alimento pronto, né? E a mesma coisa em relação ao cuidado, seja com as crianças, com as pessoas idosas, com as pessoas doentes, né? Hoje isso ainda é tido como o papel das mulheres, e não é, né? Isso é uma questão cultural, né? As mulheres foram educadas para cuidar, os homens não foram. Então, nós temos que começar a educar os homens para cuidar também, né? E aí as mulheres terão condições de estar para fora disputando em pé de igualdade no mercado de trabalho e no espaço político. Então, eu acredito nisso, nessa mudança de cultura, né? Porque mesmo dentro, né, de um partido como o meu, que é um partido de esquerda, muitas vezes os homens estão lá militando, participando das reuniões, dos movimentos, dos atos, enfim, dos congressos, e a sua esposa está em casa cuidando dos filhos, né? Sim. Então, nós precisamos fazer essa divisão, né, das tarefas domésticas para que as mulheres tenham a mesma oportunidade de ocupar os espaços públicos como os homens têm. Vereadora, eu vou aproveitar e já vou colocar mais uma pergunta que a gente recebeu de uma parceria que o nosso podcast fez com o Por Mais Elas na Política, uma página no Instagram que incentiva a participação de mulheres tanto nos bastidores quanto também na política direta. Porque também fala sobre os desafios, dificuldades, então acho que dá pra gente linkar e na sequência a gente fala mais sobre o trabalho na Câmara Municipal aqui de Curitiba. Então pode rodar a segunda pergunta pra gente, por favor. Oi, professora Josete, eu me chamo Camila Gonda, sou fundadora do projeto Por Mais Elas na Política. Você já sabe, eu sou uma grande admiradora sua, acompanho você há muito tempo, acho que você é uma pessoa incrível, tanto como pessoa e como parlamentar também. E eu tenho uma pergunta que acho que você vai conseguir me responder muito bem, que eu gostaria de saber, qual foi o pior momento que você já passou dentro da nossa Casa das Leis Municipais aqui em Curitiba? Qual foi o momento em que talvez você tenha pensado em desistir, sabe? Algum episódio que aconteceu aqui na nossa Câmara de Curitiba. Muito obrigada. Primeiro agradecer as palavras da Camila, gosto muito da Camila. Ela é uma mulher guerreira, lutadora também, então muito bom ouvi-la, né? Olha, eu acho que teve vários momentos difíceis, né? O espaço do parlamento e mesmo executivo, ele ainda é um espaço muito masculino, né? E óbvio, em consequência disso, a gente está numa sociedade machista, aquele é um espaço machista também, né? Então, as mulheres, para serem bem aceitas naquele espaço, tem que ser aquelas mulheres que têm uma postura mais submissa, né? Que concordam com tudo. Enfim, aí essas mulheres são tidas como, né, excelentes parlamentares. Um papel bem diferente do que o que você faz. Né? Então, eu tenho uma formação política, né, tenho uma caminhada, uma trajetória, e eu fui eleita a partir de um projeto coletivo também. Né? Óbvio que tinha minha vontade individual, mas foi um grupo de servidores,
né, de forma geral, professoras, professores, que entenderam que era importante ter um representante, né, servidor público na casa, né, que conhece as pautas, né, tem a vivência do serviço público, né, para estar lá fazendo essa representação. Então, eu acho que isso já destoa de alguns projetos que são mais individuais, né, que é muito mais, às vezes, uma vontade individual da pessoa de estar naquele espaço do que, de fato, fazer lá a defesa de um projeto político, né? Então, acho que só isso já é uma diferença, né? E é óbvio, né? A gente começa com uma pauta lá muito voltada aos servidores, à educação, porque sou professora, né? É o meu métier, né? Que é o que eu mais entendo. Mas é claro que, como vereadora, a gente tem que estudar, se aprofundar, e ao longo do tempo a gente vai absorvendo várias demandas e dando conta de outros temas também, outros setores, né? O orçamento público, por exemplo, é uma coisa que desde o início do meu primeiro mandato a gente sempre acompanhou, porque eu já participava, né, na minha época, à frente da direção do Sindicato Magistério, de um espaço que era chamado Fórum do Orçamento, onde tinha várias situações, várias entidades e movimentos que debatiam a questão do orçamento público, da importância da gente conhecer, porque é o orçamento que define qual é a prioridade de investimento, né, de um determinado prefeito, etc., né? Então, esse era um tema que eu já trazia. Mas, com o tempo, as coisas vão acontecendo. E eu, lógico, já participava, fazia alguns debates, né, nos movimentos de mulheres, mas não era a minha pauta central. Mas, com o tempo, se tornou, pelas demandas, né, a questão da população em situação de rua, a questão da população LGBTI a mais, enfim. Então, foram pautas que foram se agregando. E pautas que aquele espaço machista são contra, né? Ou tem muito preconceito, né, de fazer esse debate, né? Ainda mais nesse tempo de obscurantismo, né? Então, assim, confesso que teve muitos momentos difíceis, né? Mas vou dar um exemplo de um embate que nós tivemos. Eu nem lembro o que era o projeto, mas era um projeto do prefeito. Isso acho que foi no meu segundo mandato e tal. E no começo, sim, eu me abalava muito, né? Com o tempo a gente vai aprendendo a lidar, acostumando, né? Não vai absorvendo tanto, né? E aí teve um embate, eu não lembro nem qual era o tema, mas era um projeto prefeito. E eu fui lá fazer a defesa contrária e tal, me coloquei, né? E o grande problema é que muitas vezes não se faz o debate do teor do projeto. Se faz a desqualificação de quem é contra o projeto, né? Então, a professora Josete, que é do PT, a professora Josete, que é feminista, a professora, né? Sempre nessa linha. E aí eu sei que foi um embate duro e eu me posicionei, e daí um vereador lá me desqualificou e tal, né? E daí eu fiz uma fala dura também, né? Eu procuro não desqualificar as pessoas, né? Normalmente eu tento rebater com conteúdo, com argumento, né? Mas, enfim, aí eu fiz uma crítica à base, né? Que ser vereador de base não significa concordar com tudo. Óbvio que se você é da base é porque você tem um projeto semelhante ao do prefeito. Então, na maioria das pautas, provavelmente você vai concordar. Mas, como vereador, você tem que fiscalizar. Em alguns momentos você pode ter, mesmo sendo base, ter um posicionamento diferente daquilo que o executivo tem. Claro. Né? Então, foi essa a resposta que eu dei para o vereador. E daí ele, né, ficou todo ofendido e tal. Porque eu falei que os vereadores, grande parte, não tinham autonomia, né? Estavam lá só para votar a favor do que o prefeito mandava, e que isso não era papel, né, de parlamentar e tal. E daí ele se ofendeu e tal. Daí eu respondi também, disse, se a carapuça serviu, não posso fazer nada, não sei o quê, né? Eu entrei meio na lógica deles lá. Mas, enfim, acabou a sessão, eu indo embora, né? Já tinha dado o atrito lá, acabou-se, né?
E na saída da Câmara, da plenário, tem uma porta, né, que tem uma sala onde os vereadores ficam ali, né, às vezes recebem alguém e tal. E esse vereador estava parado nessa porta, né. Mas eu digo que, ao mesmo tempo, né, que eles atacam, eles são covardes também. Porque às vezes eles não têm coragem de olhar no teu olho e dizer as coisas, né. Aí eu passei por ele, falei boa tarde, né, tô indo. Daí eu tava, acho que uns 2 metros, 3 metros, assim, de costas para ele. Daí ele fala alto para eu ouvir. Essa vereadora Josete, por isso que não casou. Que homem vai aguentar essa mulher? Aquilo não me abalou, porque é a fala de um machista, mas é para dar um exemplo do que passa na cabeça deles, né? Que uma mulher que se coloca, que faz o debate, que faz o enfrentamento, né? Isso não é uma qualidade, Sim. né? Isso não é a postura de uma mulher, né? Porque a mulher tem que ser submissa, tem que ser meiga, dócil. Não que eu não seja uma pessoa que em alguns momentos eu sou meiga, sou dócil, né? Sou até bem simpática em alguns momentos, mas digamos, é um modelo que se formou, né? De como a mulher tem que se comportar, né? E isso se reproduz lá dentro. Então, lá, eu também tenho que ser, né, aquela que diz amém, que concorda com tudo, que né, fica submissa diante da fala de um homem. E isso eu nunca fiz e nem vou fazer. Professora, falando agora de uma outra minoria que você participa, que é a oposição. Como que está sendo o trabalho da oposição, já que há alguns anos, muitas vezes você fala que é um papel de defesa, realmente, de uma posição, de um ideal, de um plano de governo, mas que raramente faz efeito em uma votação, né? Essa é a realidade, né? Eu acho que, infelizmente, é da maioria dos parlamentos, né? Não é uma realidade só de Curitiba, né? Mas a nossa cidade é uma cidade muito conservadora, né? Com valores mais conservadores. Então, com raras exceções, nós tivemos à frente da prefeitura prefeitos que tinham um projeto mais progressista, mais voltado para esse lado social, né? Acho que por 3 vezes ao longo do tempo que eu acompanho a história, né, de Curitiba, né? Sempre foi o mesmo grupo, né, ligado ao poder econômico, ao transporte coletivo, ao mercado imobiliário. Então, é lógico que a maioria das propostas vão ao encontro dos interesses desses setores, né? E, claro, quando existe mobilização popular, apelo popular, onde em momentos que a sociedade consegue pressionar mais, a gente tem alguns avanços, né? Mesmo, às vezes, dentro de um governo mais conservador, né? Mas, de forma geral, é isso, né? A oposição, ela tem poucas, digamos, vitórias no sentido de votações, né? Então, a gente faz muito mais um papel de debater projeto político para a cidade, de debater os direitos, né, das pessoas, né? Em alguns momentos a gente consegue avançar um pouco mais, em outros menos. Acho que no último plano diretor que a gente debateu, a gente avançou em muitas coisas, porque a gente tinha um setor da sociedade organizada e conseguimos ali alterar algumas coisas no plano diretor, né? Então, às vezes, a gente tem umas pequenas vitórias, né? Mas, realmente, é um espaço muito duro, muito difícil, e que a gente tem que ter clareza, né, do que a gente está fazendo lá, né? Então, muitas vezes a gente vai com o nosso posicionamento, vota contra alguns projetos e não tem sucesso, né? Mas faz parte do jogo político. E eu acho que a gente precisa desmistificar algumas coisas, porque às vezes as pessoas acham que a oposição é contra tudo que vem da prefeitura, e isso não é verdade. Muitos projetos a gente vota favoravelmente, quando a gente entende que aquilo é positivo para a cidade e para as pessoas. Da mesma forma que você falou que a base não precisa também ser favorável a tudo, né? Exatamente. E aí que é esse papel de independência, né, de autonomia da Câmara, que eu acho que a gente ainda precisa
construir e consolidar isso no Brasil como um todo, né? As câmaras, as assembleias e o próprio Congresso Nacional ainda funcionam muito, né, nessa lógica de trocas, né, toma lá da cá, para votar sempre, né, com o governo de plantão. Isso não é bom, né? Isso não constrói, não consolida a democracia. Você citou, a gente citou, na verdade, lá no começo, as eleições do próximo ano, falando de um nível federal, falando sobre o presidente e as eleições que vão acontecer. Você tem interesse em tentar novamente para deputado estadual? Pretende seguir na Câmara? Tem alguma ideia já? Pensa nisso? A gente tem debatido isso no nosso grupo político e provavelmente eu saio como candidata a deputada estadual, né? Eu acho que a Câmara, sim, eu acho que é um espaço que foi, né? Acho que eu construí o que foi possível, né? Pela primeira vez eu estou na mesa, né? No meu 5º mandato só consegui estar na mesa. E tem uma questão que é muito cara para mim e que eu acho que se a gente conseguir consolidar, eu saio da Câmara com minha missão cumprida, que é a Escola do Legislativo, né? Foi criada lá na gestão do vereador Paulo Salamuni, quando ele foi presidente, e depois ficou meio abandonada, né? E é um espaço muito importante, tanto de formação para os servidores da casa, para as assessorias, para as vereadoras, para os vereadores, né? Que é de qualificação, né, de cursos, né, e aí nas mais diversas áreas, né, orçamento, direitos humanos, né, urbanização da cidade, enfim, todos esses são temas, né, mas a democracia é um tema muito importante também, a consolidação da democracia e a escola do legislativo como um espaço de ligação com a sociedade, né, então nós também agora estamos pensando em cursos, em ações, para trazer mais a sociedade para dentro da Câmara de Curitiba, né? Porque eu acredito que uma verdadeira democracia só acontece quando a população participa efetivamente desses espaços também, né? Uma coisa são as eleições, que é um processo que faz parte, né? É a democracia representativa, né? Outra coisa é a democracia participativa, que é debater com a sociedade, a importância da participação nos conselhos, né, nos diferentes espaços, né, do poder público também. Então, os conselhos de saúde, de educação, né, de assistência, enfim, da criança e do adolescente, são espaços muito importantes, né, onde as políticas públicas podem ser construídas, enfim. E a gente está com esse desafio aí de consolidar a escola do legislativo. E eu acho que estamos dando os passos para isso. Tenho mais um ano, né, na mesa executiva e acredito que se a gente conseguir fazer isso, eu acho que eu cumpri minha missão na Câmara. Vereadora, então nós temos um quadro aqui para encerrar a nossa conversa, que é uma realização que você tenha tido na política e um sonho que você ainda tenha. O sonho acho que até pode ser a escola do legislativo que você acabou de citar. Então, uma realização que você tenha tido na política. Eu acho que a realização foi pôr em prática esse projeto coletivo, né? Quando eu saí candidata pela primeira vez, foi um grupo de pessoas, né, que entendeu. E existiam, que era importante, né, ter um servidor público naquele espaço. E né, foram apontados vários nomes, mas coletivamente o meu nome foi escolhido como né, o nome que teria as melhores condições naquele momento. E deu certo, fui eleita na minha primeira disputa, né, uma votação muito boa. E eu acho que eu tenho, né, eu acho que o meu objetivo era manter a coerência, né? Porque é muito difícil você manter a tua coerência, principalmente naquele espaço, né? As pressões, né? As coisas que acontecem lá, às vezes fazem as pessoas se desviar, né, daquele caminho que no início elas tinham projetado, né?
Então, acho que essa foi uma realização. Eu nunca abri mão dos meus princípios, nunca me vendi, né? Nunca votei de uma forma que eu não queria por conta de pressões, né? Então, com os meus limites que eu tenho, com os meus defeitos que eu tenho, e são vários, né? Mas eu acho que a realização, né, foi essa, de estar no meu 5º mandato e todo dia sair de lá, às vezes chateada, às vezes, né, abalada, porque, né, o embate é duro e as derrotas não são fáceis, né? Por mais que a gente saiba que, sendo oposição, né, nessa lógica que a gente tem né, naquele espaço, raramente a gente vai ter um projeto aprovado, né, mesmo meus projetos individuais, né, eu tenho pouquíssimos projetos que viraram lei, né, porque daí não é muito se é importante para a cidade ou não é, né, aquela determinada proposta. É que se vem, né, da oposição da professora Josete, a gente tem que derrubar, né. Então, às vezes já é arquivado lá na Comissão de Constituição e Justiça, né. Mas eu acho que é isso, o meu sonho era manter a coerência, não me corromper e cumprir com o meu papel. E eu acho que eu tenho conseguido fazer isso, né? Com acertos, com erros. Mas eu saio de lá e todo dia, quando eu deito na cama, ponho minha cabeça no travesseiro, eu digo, não, eu fiz o correto, vou dormir tranquila, né? Então, acho que esse era o meu sonho lá desde o começo, né? E eu acho que essa coerência eu continuo, apesar de estar no meu 5º mandato. Vereadora, então muito obrigado pela nossa conversa, muito obrigado pelo seu tempo. Eu é que agradeço o espaço, né? E espero, né, que várias pessoas possam assistir, porque eu acho que esse debate da importância da política na vida das pessoas, né, ele tem que ser ampliado, né? E eu acho que esse é um espaço que permite a gente fazer isso. Então, gratidão. Obrigado, vereadora. Agradeço também a nossa equipe, Samar Maurad, nossa diretora, está vendo o controle da nossa gravação. Também agradeço os técnicos que estão aqui no apoio, tanto do áudio, também da imagem do nosso podcast, o André Ambonati e o Guilherme Deia. Agradeço em especial você que nos acompanhou até aqui. Lembra que nós temos aqui já vídeos no nosso canal, 2 vídeos por semana, conversando com as vereadoras. Depois vamos conversar com as deputadas estaduais e finalizamos com as deputadas federais pelo Paraná. Então acompanhe os vídeos que já estão no ar. Espero que vai vir 2 por semana, então esteja acompanhando toda quarta e toda sexta-feira. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até a próxima.